e em sequência ele vai encerrar o culto. Amém, Daniel? Amém. Obrigado, Everton. Irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Como o Everton bem disse, hoje, 8 de março, nós mundialmente comemoramos o Dia Nacional da Mulher. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto mais conhecido que fala sobre essa questão na Bíblia. Eu acho que na Bíblia toda o texto mais conhecido. Então você abre a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 31. Nós vamos ler alguns versículos salteados, vamos dizer assim. Vamos ler o verso 10 e depois a gente passa para o final do trecho. Então você abre em Provérbios capítulo 31, no verso 10. Amém? Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. O verso de número 10 diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E a gente vai lá para o verso 30, final da sessão. E ele diz assim no verso 30: Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e de público as suas obras a louvem. Vamos orar. Senhor, toca nos corações, Senhor, faz com que a Tua palavra chegue à vida de todos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, dia 8 de março, a gente para olhar para esse tema, o Dia Internacional da Mulher. Os mais variados setores da sociedade fazem alusão a essa data e você consegue ver toda uma mobilização para, vamos dizer, comemorar a data. O comércio, as escolas, a igreja, todos os setores fazem menção ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Mas, enfim, como é que surgiu essa questão? Por que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? Um dos fatores e um dos acontecimentos mais marcantes ligados à origem do Dia Internacional da Mulher foi um incêndio na TSF, que é a Triangle Shirtwaist Factory, e era essa empresa de tecelagem, era em Nova York, e no dia 25 de março de 1911, aconteceu uma tragédia que acabou vitimando 146 trabalhadores. 146 pessoas morreram queimados na fábrica. A maioria dessas pessoas eram mulheres, jovens e imigrantes que trabalhavam nessa tecelagem americana. Muitas dessas mulheres, muitas pessoas, na verdade não são mulheres, muitas pessoas elas não conseguiram escapar do incêndio, acabaram morrendo queimadas e algumas morreram porque pularam da janela, tentando se livrar também do incêndio, pularam da janela do prédio e acabaram morrendo da queda. Então foi uma tragédia que aconteceu em 1911 nos Estados Unidos, em Nova York, e vitimou a vida de 146 pessoas, como eu disse, a maioria delas trabalhadoras, jovens, mulheres, imigrantes que trabalhavam naquela tecelagem. O episódio ele causou uma grande comoção e, na verdade, acabou fortalecendo, nessa época da Revolução Industrial, as lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, igualdade. E esse evento acabou se tornando um símbolo, um marco do Dia Internacional da Mulher, e tem muita gente até na internet que diz que esse incêndio foi dia 8 de março, e por isso que é dia 8 de março, Dia da Mulher. Não, na verdade não é. O incêndio foi dia 25 de março. Esse episódio, no entanto, ele ganhou uma mobilização e ganhou uma notoriedade muito grande, porque foi uma tragédia muito grande, isso no início do século XX. Em 1910, antes desse episódio, de 1911, durante uma conferência da ONU na Dinamarca, uma ativista chamada Clara Zetkin, ela propôs que houvesse uma data em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Isso, em 1910 ela já tinha proposto isso. E ela queria que houvesse uma data para celebrar, na verdade, o Dia das Mulheres. E aí, em 1975, veja só, muito tempo depois, em 1975, o dia 8 de março, ele foi oficializado pela ONU como o Dia Internacional da Mulher. E por que o dia 8 de março? Porque nesse dia houve um grande protesto, dia 8 de março,
houve um grande protesto na Rússia e a maioria das pessoas que participaram desse protesto, na verdade, quase que sua totalidade, era formado por mulheres. E o que é que essas mulheres pediam? Melhores condições de trabalho. Então, elas estavam lá pedindo melhores condições de trabalho. No dia 8 de março, teve um grande protesto na Rússia, e aí a ONU, em 1975, disse: esse dia vai ficar reconhecido. Já havia, em 1910, pedidos para isso. Então, em 1975, a ONU decide que dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. Então, mundialmente, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Atualmente, a comemoração dessa data ela tem passado, na verdade, por várias transformações. Em alguns lugares, esse Dia Internacional da Mulher ele tem sido usado muito mais como um dia de fortalecimento de luta do feminismo do que qualquer outra coisa. Ele é muito mais usado, às vezes, para levantar uma bandeira do que para valorizar a mulher. E isso é estranho, porque nós vivemos uma cultura que ela redefine constantemente o valor da mulher. Ela redefine esse caráter da mulher quase que diariamente. E isso em si não é um problema. Desde que seja feito para melhor, não é um problema. Se a mulher for redefinida para melhor, então não é um problema. Essa redefinição em si não é um problema. O problema é a régua usada para essa redefinição. A régua que é usada para essa redefinição é sempre com base em padrões externos. Qual é a mulher mais valorizada? É sempre um padrão externo. É mais bonita. É a que tem mais destaque, a que se veste melhor. É sempre um padrão externo que é usado para isso. Ou externo, não no sentido visual, mas em questão de desempenho social. A mulher que vai ter mais visibilidade é a que se dá melhor socialmente, vamos assim dizer. A que tem mais destaque na sociedade. A que mais é valorizada aos olhos da sociedade. Ou até mesmo uma questão de validação pública. Aquela mulher ali, ela ganhou notoriedade pública nas redes sociais, então ela tem agora uma certa valorização. A blogueira tal é mais conhecida do que uma mulher, uma cientista que desenvolve uma coisa extremamente importante. Então, essa valorização, ela às vezes se dá simplesmente pelo status quo que a pessoa tem numa rede social, seja lá como for. O conhecimento, ela é conhecida, todo mundo conhece, todo mundo segue, tem milhões de seguidores, e ela vai ser mais bem vista na sociedade. Perceba que essa régua ela é sempre colocada de uma maneira esquisita. Ela é sempre usada um padrão que está externamente, que, vamos dizer assim, que externamente favorece a mulher, mas o interior dela, na verdade, muitas vezes é desprezado. O padrão usado ele é tão severo em relação a isso, que no último encontro que a gente teve, Encontro para a Consciência Cristã, nós tivemos, a igreja ela organiza o Encontro para a Consciência Cristã com os adolescentes, né, que a gente chama Consciência Cristã Team, e no último dia, o palestrante lá, chamado Diego Gerzoni, ele chamou dois adolescentes lá para fazer uma entrevista com eles, né? E aí, era um rapaz e uma moça. E ele perguntando ao rapaz lá, o que é que você quer ser e tal, na vida? E o cara, não, estou estudando programação, vou ser programador, aquela conversa, aquele bate-papo lá com os adolescentes. E ele se virou para a menina e disse, e o que é que você quer ser? A menina disse, mãe. E todo mundo se espantou, porque ela disse que queria ser mãe. Perceba que a sociedade, ao mesmo tempo que ela coloca a alcunha de valorizar a mulher, ela quer valorizar do jeito dela. Se você disser, eu quero ser mãe, eu quero me casar e cuidar dos meus filhos, não, esse status não serve para nós. Isso é uma coisa muito pequena. Você não pode querer isso, você tem que querer ser assim, como nossa régua mede. A sociedade, ao mesmo tempo, que diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, e de fato é onde a mulher quiser estar, mas ao mesmo tempo que a sociedade diz isso, ela padroniza um lugar. Seu lugar onde você quiser estar, mas tem que ser esse aqui. Se não for esse aqui, não serve. Ela não aceita outros termos, senão os que convêm para caracterizar esse tal do sucesso feminino, que ela impõe, que a sociedade impõe. Contudo, a palavra de Deus, que é o que nós cremos, ela apresenta um padrão diferente. Não é um padrão que desvaloriza a mulher. Pelo contrário, ele é diferente do padrão da sociedade.
Ele é um padrão eterno e imutável. Em Provérbios, no capítulo 31, além dos versos clássicos, que a gente leu aqui, todo mundo conhece, já, por alguma hora você já esteve à frente desses versos e já leu esses versos. Mas, além desses versos clássicos que nós lemos, nós não encontramos apenas um elogio à mulher idealizada numa cultura A ou B. Não é simplesmente o sábio aqui, Salomão, ele não escreve simplesmente um elogio a essa mulher, mas ele fala do retrato da graça de Deus operando na vida de uma mulher que teme ao Senhor. O que Salomão vai fazer é exatamente o seguinte, olha, eu vou mostrar aqui para vocês como é que uma mulher que está debaixo da graça do Senhor e que teme ao Senhor, ela vai ser, vamos dizer assim, vai ser vista, vai ser notada. É isso que Salomão pretende fazer. Numa perspectiva reformada do texto, nós não podemos lê-lo como um texto, talvez um moralista, ou, não sei, um checklist, vamos dizer assim, de perfeição inalcançável, ou como fazer, nem tampouco um tutorial, vamos dizer assim, de como é que você acorda cedo e vai cuidar das suas coisas e dizer, agora eu vou mudar a minha vida. Não é essa a questão. Nós não estamos falando aqui de uma receita de bolo, que você vai seguir e vai acontecer. O que nós devemos observar com clareza nesse texto é, sobretudo, 3 coisas. A primeira, um reflexo da sabedoria que procede de Deus na vida da mulher que o teme. Segundo, uma evidência genuína da graça transformadora de Deus. E terceiro, um fruto da regeneração operada pelo Espírito Santo na vida de uma mulher que é denominada de virtuosa. São essas 3 coisas que a gente deve observar. Talvez o grande questionamento que nós façamos em relação a esse tema é exatamente o seguinte: o que é uma mulher virtuosa? Ou, no caso dos homens, principalmente no caso de quem ainda procura, como é que eu encontro essa mulher virtuosa? Onde é que eu acho ela? E a mulher, no caso da mulher, como é que eu posso ser uma mulher virtuosa? Talvez essa seja a grande preocupação que a gente tem. Mas, por ora, não se preocupe muito não, porque esse também era o questionamento de Salomão. Salomão, no alto da sua glória, ele também questiona isso. Nós podemos ver isso já no verso 10 que a gente leu, que foi o primeiro verso que a gente leu hoje à noite. Salomão escreve o verso 10 e diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Como Salomão está dizendo, onde é que está essa mulher virtuosa? Como é que a gente a define? O seu valor muito excede ao de finas joias. Ou seja, tem tradução que vai dizer muito excede ao de rubis, que não deixa de ser uma fina joia. Essa mulher que Salomão procura, vamos dizer assim, que ele visa designar, o valor que ela tem, quando você a encontra, é como se você encontrasse um tesouro que excede em muito a qualquer tesouro que você tem na terra. Porém, essas respostas, a resposta aos questionamentos que eu disse que nós temos, elas não são fáceis de dar. Não é fácil para nós termos resposta para isso. Não foi fácil nem na vida de Salomão, não, o que dirá para nós. Mas para nós refletirmos hoje e dedicarmos um pouco do nosso tempo ao assunto, nesse Dia da Mulher, eu gostaria de elencar alguns pontos principais com vocês de reflexões que eu fiz em relação a esse texto, em relação aos versos que nós lemos. O primeiro deles é que o fundamento, a base principal de uma mulher virtuosa é o temor ao Senhor. O fundamento principal da mulher virtuosa é o temor que ela tem ao Senhor. Se nós pararmos para analisar o final do capítulo 31, Salomão já nos dá essa resposta. No último verso do trecho, ele diz o seguinte: enganosa é a graça, ou seja, ela engana qualquer um, e vã é a formosura, ou seja, passageira. A formosura é vã, a beleza é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa é o quê? Será louvada. Perceba que Salomão coloca o temor ao Senhor como o princípio básico para uma mulher que quer ser chamada de quê?
de virtuosa, que quer ser chamada de sábia. Então ela tem que fazer o primeiro o quê? Temer ao Senhor. Mas aí é onde está, porque o coração humano ele é naturalmente inclinado ao pecado. Paulo fala disso muito claramente na carta que ele escreveu aos Romanos. Paulo diz isso claramente. Não há nenhuma virtude verdadeira que nasça da natureza caída. Como é que vai nascer uma virtude de uma natureza que é caída? Não é possível para o homem aqui no caso ser humano, a mulher está inclusa mais do que nunca. Não é possível para o homem, para a mulher, que no auge da sua queda, promovida lá no Éden, ele possa achar na sua própria fonte interna de sabedoria um caminho que ele qualifique como virtuoso ou como virtuosa. Se o homem ou se a mulher olha para dentro de si mesmo e ele diz, dentro das minhas próprias convicções ou dentro daquilo que eu mesmo posso produzir como bom, eu vou encontrar algo que seja virtuoso. Como? Se ele é caído. Isso é impossível para o homem, isso é impossível para a mulher. Se o homem quer ser um homem virtuoso, se a mulher quer ser uma mulher virtuosa, ele não pode procurar dentro da sua própria fonte essa virtude, que ele não vai encontrar. Não é possível que ele encontre. Portanto, a mulher virtuosa não é um produto de mera disciplina moral. Porque o que é a sociedade? As virtudes das pessoas. Então, essa mulher virtuosa ela não vai ser um fruto dessa moralidade da sociedade. Não é um fruto da sociedade, não é algo que a sociedade possa fazer que promova essa virtude. Porque a sociedade é feita de pessoas e as pessoas são caídas. Logo, a sociedade é caída. Não há como promover essa virtude. Nem tampouco uma série de normas impostas e seguidas que qualificam-a como alguém que alcançou essa virtude. A mulher virtuosa, ela é fruto da graça regeneradora de Deus. E o temor que ela tem ao Senhor e à sua palavra é o que trará louvor à sua existência e aos seus atos. Quando a mulher ou o homem, isso se aplica também ao homem, claro, a gente está no Dia Internacional da Mulher, como eu disse, dedicado à mulher. Mas o homem também, quando ele se preocupa com essa virtude, tentando buscar exteriormente, ou dentro dele mesmo, ou dentro da sociedade essa virtude, ele não vai encontrar. Ele tem que entender que a virtude que a Bíblia fala, ela diz respeito à graça regeneradora de Deus que está nele, que foi derramada sobre ele. É aí que você encontra virtude. Você tem que procurar a virtude onde ela está. E onde é que está essa virtude? Na graça de Deus, porque em nós mesmos nós não temos essa virtude. Como você vai ser virtuoso? Com base em quê? Com base na nossa moral? Uma moral caída? Porque virtude é moral, é você ser virtuoso, você ser moralista, ser o moral. A mulher é moral. E onde nós vamos encontrar isso? Se não for na graça regeneradora de Cristo, nós estamos perdidos, porque em nossos próprios atos a gente não consegue encontrar. O temor do Senhor na Escritura, porém, ele não é aquele medo servil. Eu acordo com medo de Deus e vou dormir com medo de Deus. Temor não é medo. Medo é uma coisa, temor é outra. É por isso que eu sempre digo, você tem que ensinar o seu filho a ter temor a você, não a ter medo de você. Porque o medo é a coisa mais efêmera que existe no mundo. Você tem medo, às vezes, porque depende financeiramente. Você tem medo, às vezes, porque, no caso do filho, ele tem medo de você, porque você é maior do que ele, pode bater nele. Então, todos esses medos, eles passam rapidamente ali. Todos esses medos passam rapidamente. Mas o temor, ele nunca passa. A submissão em amor, que é o temor, ela não passa nunca. Pelo contrário, o camarada morre, mas não para de amar. É o contrário. Então, esse temor ao Senhor não é o medo servil. Olha, eu tenho que ter aqui um conjunto de regras que Deus colocou, e se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Isso é medo. Isso não é temor. Temor ao Senhor é reverência a Deus.
submissão à sua palavra e dependência dele e dos seus ensinamentos para a sua vida e para a vida da sua família. O homem e a mulher, ele carrega essa incumbência ainda, de temer ao Senhor e fazer com que os seus filhos temam. A Bíblia é enfática sobre uma coisa. Ele diz, a mulher sábia edifica o seu lar. A tola não, a tola destrói com as próprias mãos. Ela mesmo destrói com as mãos dela. E para o homem também. O homem sábio, ele edifica, mas o homem besta, o tolo, não. Ele quebra tudo, ele desfaz tudo. Eu até contei um exemplo de uma vizinha que a gente tinha que, quando o pai dos meninos lá estava chegando, ela dizia, corra que lá vem seu pai. Os meninos corriam para se esconder. Isso é um bicho ou o pai dos meninos que está chegando? Corra que lá vem seu pai. Os meninos tudo se escondiam. O cara chegava bêbado e batia nela, batia nos filhos. Então, isso não é um pai. Tem alcunha de pai. Não é chamado de pai. Né? O nome é mais usado e não. Então, a gente tem que entender isso. Nossos filhos não podem ter medo da gente, eles têm que ter temor. Assim como nós, para com Deus, nós não temos que ter medo de Deus. Não é medo servil, é temor, é obediência, é amor. Derramado por uma graça que nos regenerou. E é nesse ponto que nós conseguimos essa virtude. Somente desse jeito é que nós conseguimos essa virtude. Esse temor, ele nasce quando Deus soberanamente transforma o coração e tira de nós um coração duro e nos dá um coração novo que se alegra em servi-lo e se apressa em adorá-lo. Deus faz isso com a gente e nós tememos Ele, nós amamos de maneira que o nosso coração se alegra. Estava dizendo ao pastor Walter que, graças a Deus, lá em casa, o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, está sendo cumprido, porque quando diz vamos para a igreja, cada menino pula para um lado, vamos. Eu tenho certeza que Theo quer vir por causa da bateria, né? Não é por outro motivo, não, que o pastor leva ele ali para a bateria, então e eu incentivo cada vez mais, que vá por causa da bateria. Amém, é por causa da bateria, deixa ele ir. Mas é uma alegria maior quando diz vamos para a igreja. A gente se apressa, se alegra em adorar a Deus. Por quê? Porque Ele trocou o nosso coração. Ele troca o coração da mulher por um coração virtuoso, um coração que derrama, que transborda da sua graça, e isso faz dela uma pessoa que o teme, que o adora. Perceba que não é inversamente proporcional, Deus nos alcança. Ele derrama da sua graça sobre nós, Ele troca o nosso coração. O que sustenta uma mulher virtuosa não é a beleza corporal, nem tampouco sua força emocional, muito menos o status social, nem tampouco o empoderamento que a sociedade diz que a mulher tem que ter. O que transforma a mulher não é isso. Não é o que a sociedade diz que ela precisa ter. O que de fato sustenta a virtude na mulher piedosa é um coração rendido à soberania de Deus. E isso a sustenta. Isso a faz ser virtuosa em relação às demais. Um coração que transborda a soberania e a graça de Deus. Em segundo lugar, as obras da mulher virtuosa, elas são frutos da graça e não dos méritos dessa salvação. Não é um mérito de salvação. A obra da mulher ela é fruto dessa graça. Se nós pararmos para observar o texto de Provérbios 31, essa parte toda que a gente não leu, nós vamos ver que ele descreve diversas funções que a mulher deve fazer diligentemente. Se a gente listar rapidamente aqui, o texto, e você for ler em casa, você vai ver que o texto fala de trabalho diligente, o texto fala de cuidado com a família, o texto fala de generosidade com os pobres, o texto fala de sabedoria no falar e o texto fala de administração responsável. Tudo isso ele fala que a mulher virtuosa deve fazer. Contudo, eu volto a dizer, nós devemos lembrar que isso não configura uma receita de bolo a ser seguida. Não é um checklist lá que você vai, eu faço isso aqui, eu faço. Não, cuidado com a família eu tenho, sabedoria no falar, eu tenho também, administração responsável, não tenho muito, tenho que melhorar. Não é isso, não é um checklist que você tem que fazer. Não é uma lista de afazeres a você chegar e no fim você, se eu estou fazendo tudo aqui, então eu tenho uma aprovação de Deus, estou legal. Se eu estou errando em alguma coisa, eu vou parar lá e vou fazer. Não é assim que funciona.
Não é uma coisa que a gente encontra magicamente, um caminho para essa virtude. Magicamente não, mas listadamente para essa virtude. As obras na vida da mulher virtuosa devem ser executadas como prova clara da graça de Deus derramada na sua vida. É assim com todo e qualquer cristão. Não é só com a mulher, não, com todo e qualquer cristão. Nós somos salvos pela graça e praticamos as obras como característica do amor que nos alcançou. Quando o amor de Deus nos alcança, nós passamos a praticar essas obras, nós passamos a praticar as coisas com uma certa virtude, porque, como eu disse, nós temos um coração agora transformado. E é assim com a mulher virtuosa. Quando Provérbios lista essa série de coisas, o que é que ele está querendo dizer? Mulher, Deus alcançou o seu coração. Então, você tem que ser diligente no seu trabalhar, você tem que ter cuidado com a sua família, você tem que ter generosidade com os pobres, você tem que ter sabedoria ao falar, você tem que ser um administrador responsável nas suas coisas. É isso que Provérbios está dizendo. Olha, a graça lhe alcançou. E aqui ele está dizendo específico, Salomão está falando especificamente para as mulheres. A graça lhe alcançou. Isso faz de você uma pessoa que pratica essas coisas aqui, ó. E aí ele vai listar. Não é, como eu disse, os afazeres que a mulher tem que seguir e ali vai dando aquele chequezinho no que está e um xizinho no que está precisando melhorar. Não é essa a questão. Isso é mostrado como é mostrado como algo que nós fazemos depois que essa graça nos alcança. Você é alcançado pela graça. Você é salvo pela graça. As suas obras precisam diagnosticar isso. Mas o seu coração é transformado. Paulo já dizia isso escrevendo aos Efésios. Se nós olharmos o capítulo 2, versículos 8 e 9, que são bastante conhecidos, porque pela graça vocês são salvos, mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que é melhor do que o outro. Essa listagem de coisas que você faz, que você vive e de como você deve proceder, são frutos da graça maravilhosa de Deus que lhe alcançou. Não são méritos da salvação. Você tem que produzir esses frutos porque você é salvo e não fazer isso para ser. A mulher virtuosa, ela tem que agir de maneira que as suas obras espelhem essa graça na vida dela. Nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Não é pelas obras, como eu disse, mas nós fomos criados para boas obras. As virtudes descritas no texto de Provérbios não são evidências de fé viva. Não são a raiz da salvação, são fruto dela. Assim também a mulher virtuosa não trabalha para ser aceita por Deus, muito menos para ter status ou ser aceita pela sociedade. Se não é por Deus, muito menos pela sociedade. Ela age de maneira impecável porque ela já foi alcançada por essa graça. Ela já vive agora em novidade de vida. A mulher que teme ao Senhor persevera não porque ela é autossuficiente, porque ela não precisa de ninguém. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela teme ao Senhor e persevera porque Deus a sustenta. Porque Deus está do lado dela sustentando. É por isso que ela persevera. Porque na nossa própria autossuficiência, como eu disse, não há virtude. Mas nós temos um Deus que nos sustenta. E a mulher que teme ao Senhor e que é virtuosa, ela tem esse Deus que a sustenta. E é por isso que ela persevera. O louvor que o texto de Provérbios fala, ele tem que ser, sobretudo, um louvor teocêntrico. Ele precisa ser um louvor teocêntrico. Porque o verso 31, ele diz o seguinte: deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. O texto de Provérbios afirma que a mulher virtuosa será louvada em público. Isso é uma afirmação, está lá dizendo. Mas há algo de muito importante que precisamos destacar nesse ponto.
O louvor aqui não é idolatria à performance feminina. Não é disso que o texto está falando. É um reconhecimento da obra, da graça, como eu tenho dito. Perceba o seguinte: uma mulher que teme ao Senhor, que é virtuosa e que está numa sociedade caída, ela é observada de uma maneira que as suas atitudes são diferenciadas. Quando as pessoas olham para aquela mulher, elas dizem, existe algo diferente. E quando vão pesquisar, eles devem encontrar a graça de Deus presente na vida dessa mulher. Para que as obras dela a louvem, não porque ela é melhor do que ninguém, mas porque Deus a sustenta. Você consegue ver Deus na vida dessa mulher. Outro dia, já faz uns anos aí, eu acho que, sei lá, uns 5, 6 anos que isso aconteceu. Minha mãe, ela não nasceu em Apodi, na República Democrática do Vale do Apodi. Ela é estrangeira, é de outro país. Ela nasceu numa cidade chamada Martins. Mário conhece, Mário foi lá já, tal, cidade serrana, assim como Campina Grande. E aí, depois de... eu acho que mãe tinha 78 anos na época. Ela já está com 86. Mas aí, o pessoal soube que mamãe não tinha nascido em Apodi. Isso não é possível, essa mulher não é de Apodi. Não. Ela vai ter que receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores, a homenageando e dando o título de cidadão apodiense a ela, que ela é daqui. Fez a vida toda aqui, teve lá uma cerimônia e tudo, e pompa, aquela medalha e tudo. E ela foi lá receber. E de repente, passaram a palavra para ela. Ó, o presidente da Câmara disse, eu fui vizinho de Dona das Dores tanto tempo e não sabia que ela era de Apodi. Uma mulher com esse currículo e muitos elogios e tal. E de repente disseram, vamos passar a palavra para ela falar e tal. E mamãe disse, olha, já foi falado tanta coisa, eu nunca recebi tanta premiação assim na minha vida, eu não estou acostumada com isso. Mas ela disse, eu estou muito nervosa, porque isso nunca tinha me acontecido e tal. Ela disse, mas deixem, já foi falado muita coisa, mas deixem só eu falar um pouco da minha história. E contou a história dela. Quando meu marido me abandonou, eu trouxe meus filhos para Apodi, trouxe meus 11 filhos e criei todos aqui. Essa cidade foi onde eu pude projetar meus filhos para o trabalho, e falou de tudo e tal. Ela disse, vocês disseram que eu sou e tal. Aí, quando ela terminou tudo, ela disse, mas deixa eu dizer só uma coisa para vocês guardarem no coração de vocês essa noite. Aí ela disse, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme a Deus, essa é louvada. E soltou o microfone e foi embora. É simples. A mulher que teme ao Senhor, ela é vista de uma maneira. Você olha para ela e diz, essa mulher tem uma virtude diferente. Claro, se você não conhecer, há uma virtude diferente, há algo diferente. O que é? E quando você vai pesquisar, você percebe que a graça de Deus está derramada sobre a vida dela. Ela é autossuficiente simplesmente porque ela é melhor do que ninguém. Simplesmente porque ela fez algo extraordinário. Tudo bem, toda mulher faz algo extraordinário diariamente. E você quer algo mais extraordinário do que dar a vida a outra pessoa? É extraordinário. Mas a mulher ela não é virtuosa por isso, por causa de sua própria convicção. Ela é virtuosa porque a graça de Deus a alcançou. E esse louvor ele precisa ser teocêntrico. Se as pessoas olham para você e louvam você, não é por causa da graça de Deus derramada na sua vida, então tem algo de errado. É um louvor meio disfarçado. É um louvor por causa de beleza, é um louvor por causa de status, é um louvor por causa de alguma outra coisa, mas não por causa da graça de Deus que está sendo derramada na sua vida. E o que é que nós precisamos buscar? A graça de Deus regeneradora na nossa vida. Como eu disse, isso não se aplica só para a mulher, não. O detalhe aqui é que a gente está no Dia Internacional da Mulher, e esse é o detalhe do dia, né? Como um amigo meu costuma dizer, é o prato do dia, o que a gente fala no dia é isso. Mas isso vale para todo mundo, nós precisamos da graça regeneradora de Deus. Quando as pessoas olhem para nós, elas vejam a glória de Deus manifestada em nós. Elas vejam Cristo em nós.
Que os nossos atos, eles louvem quem? A Cristo, e não o nosso próprio louvor. Essa natureza é caída, a gente não consegue fazer nada. Por nós mesmos, nada. Mas é Deus que nos transforma. A mulher virtuosa, ela busca a Deus e consagra todos os lugares em que ela atua. Suas obras, sejam em casa, no trabalho, na sua fala, no seu caráter, eles estão sempre voltados para onde? Para a glória de Deus. Ela glorifica a Deus nos seus atos, na sua fala, na sua personalidade. Como Provérbios diz, a beleza ela é efêmera, passageira. É enganosa. Mas a mulher que ela teme ao Senhor, não, ela é louvada. Por quê? Porque é a glória de Deus exposta na vida dela. E não tem como não ter louvor a isso. O seu valor, ele não está nessa autossuficiência, mas no relacionamento pactual que ela tem com Deus. Provérbios 31 não se caracteriza em um fardo impossível. Não é algo que está descrito ali, até porque lá em Provérbios, acordar cedo e fazer os... Quem não gosta de acordar cedo, como eu, então aí já se perdeu, né? Mas não é um fardo impossível que ele está descrevendo ali, que todas as mulheres têm que fazer. Não é uma receita, não. É uma descrição do que a graça pode produzir na sua vida. A mensagem que eu gostaria de deixar para esse Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, não é seja forte, seja autossuficiente, empodere-se, seja tudo isso. Mas a mensagem que eu gostaria de dizer é: confie no Senhor e viva o propósito de Deus para a sua vida. Ele transforma o seu coração e jamais lhe abandona. É isso que eu queria deixar para o Dia Internacional da Mulher. Você reflete a graça de Deus. Você, mulher, tem um Deus que não lhe abandona. Você tem um suporte na sua vida. E essa glória de Deus deve ser manifestada na sua vida. Se isso é manifestado na sua vida, você vai ser louvada. Porque Deus é louvado. Porque a glória de Deus vai ser manifesta em você. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquela é uma mulher que há algo de diferente nela. Existe algo de diferente nela. E quando as pessoas vão pesquisar mais sobre você, aí elas percebem: é a glória de Deus na vida daquela pessoa. Então, por isso que ela transcende esse ser. A mulher virtuosa que teme ao Senhor será louvada, mas porque sua vida aponta para quem de fato é digno de louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos ilumine e derrame da sua graça sobre nós, e principalmente sobre as mulheres que têm um papel, como o Everton disse, tão importante na sociedade, mas que de fato têm muitas vezes sido tão desprestigiadas, vamos assim dizer. Nós precisamos entender que a mulher, o homem em si, ele é caído, mas ele deve refletir a glória de um Deus absoluto. Vamos louvar ao Senhor, logo depois a gente volta para encerrar o culto dessa manhã.